Olá, esse é o Eco Cabo Sul. Eu sou a Isabela Neto e aqui fazemos jornalismo por um outro futuro. Hoje vamos conversar com a Sueli Araújo. Ela é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, é também urbanista e advogada. Oi, Sueli, tudo bem? Oi, tá ótimo e é muito bom participar aqui da gravação de vocês. Muito obrigada por ter topado essa empreitada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise climática e como a gente tem sentido isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a sua trajetória tem mostrado os caminhos que a gente tem e tem pensado e os desafios que a gente tem enfrentado com relação à pauta ambiental no Brasil hoje. Bom, vamos lá. Eu trabalhei a maior parte da minha vida profissional na Câmara dos Deputados, redigindo legislação ambiental e também monitorando o que o Executivo fazia nesse campo, né? O Congresso Nacional, ele tem uma função de acompanhamento das políticas públicas que é pouco valorizada, né? Normalmente as pessoas falam só da legislação. E vi praticamente toda a legislação pós 1990, eu vi ela sendo construída, aprovada. No caso brasileiro, nós temos uma legislação ambiental que é reconhecida internacionalmente como robusta do ponto de vista técnico, né? A gente precisa menos de novas leis e muito mais de aplicação das nossas leis. E temos também legislação específica para a questão climática de 2009. Em 2009, nós aprovamos uma lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima e também uma lei criando o Fundo Clima, que é a principal origem de recursos para esse campo de políticas públicas. Mas o problema central é que a gente implementa muito pouco tudo isso. A crítica que nós temos colocado no Observatório do Clima e também outras organizações da sociedade civil é que o governo também está mostrando pouco como vai implementar tudo aquilo. Então, muitas vezes, no caso brasileiro, a gente fica com as coisas no papel. Na esfera internacional, a coisa também não é melhor, né? Nós começamos a realmente a ter regras internacionais específicas de clima com a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que é de 1992, da Rio 92, né? Que é o primeiro grande documento internacional com força de lei, né? Sobre o tema, e a Convenção Quadro por quê? Porque nós sabíamos que teríamos outros acordos internacionais detalhando tudo aquilo. Aí depois tivemos uma fase com o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele é todo focado nos países mais ricos, mais desenvolvidos, terem as atribuições mais fortes de controle da questão climática. E depois caminhamos para o famoso Acordo de Paris em 2015, que é o que está valendo. Qual é a cara do Acordo de Paris? Ele é mais de baixo para cima. Cada país faz um documento se autodeterminando em termos de o que eu vou fazer para ajudar a manter o controle sobre o aquecimento global. Isso vem caminhando aí há 10 anos, né? Paris faz 10 anos agora, mas com muita dificuldade de implementação. 2024 foi o ano mais quente já registrado na história da humanidade. Nós ultrapassamos o 1,5 graus, que é o limite proposto pelo Acordo de Paris. Nós podemos retornar a menos que 1,5 graus, sim, mas tem que ter um esforço muito grande e muita ambição climática, e isso está longe de acontecer pelo que mostram as negociações que estão em curso em 2025 e a própria perspectiva aí da COP30. Então, o mundo está com muita dificuldade de realmente ter medidas efetivas de controle do aquecimento global. Você comentou sobre, né, o Acordo de Paris de 2015, e aí a gente viu ano passado que os Estados Unidos saiu desse acordo. Como é que você vê essa saída dos Estados Unidos? Eu tenho uma posição que o pessoal começa a rir um pouco. Eu prefiro ficar sem eles porque eles atrapalham tanto nas negociações, que a minha postura, será que não é melhor os outros países tentarem se resolver sozinhos? O problema é que os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gás de efeito estufa.
Hoje a China é a maior emissora, já tem alguns anos. Depois nós temos um grupo de países. Se pegar a União Europeia como um país único, ela entra nesse grupo. Se você divide os países, não. Mas aí nós temos Rússia, nós temos Índia, e o Brasil fica competindo com a Indonésia entre o quinto e o sexto maior emissor. Então, o Brasil ele emite menos de 4%, responde por menos de 4% das emissões globais, mas estamos sim entre os 10 maiores emissores, sempre por causa do desmatamento. Então, a gente não é bonzinho nessa história porque a gente tem floresta. A gente está ruim nesse quadro porque nós desmatamos demais. 46% das emissões brutas de gás de efeito estufa, no caso brasileiro, são o que a gente chama mudança de uso da terra. Isso é basicamente desmatamento. Então, como a gente desmata demais e o desmatamento gera emissão de dióxido de carbono e outros gases, dependendo se for com queima ou não, né, nós contribuímos bastante para o problema global e pouca gente entende isso. Então, quando se computam as florestas e quando a gente traz as florestas para o jogo e o desmatamento gera emissões, o Brasil está num quadro ruim. Qual é a diferença? O controle do desmatamento, a prevenção e controle do desmatamento, a prevenção e controle das queimadas passam a assumir no Brasil um papel muito importante para o enfrentamento da questão climática. E não é o caso dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Rússia, que emitem mais que o Brasil. Porque o foco para eles é energia. Né? E o setor de energia, no caso brasileiro, só pega 18% das emissões. Nosso negócio é área rural. Nós temos 46% de mudança de uso da terra, desmatamento, 28% do agro, tirando o desmatamento. Isso é basicamente metano da pecuária. A gente tem boi pra caramba, né? Então, quando soma, dá mais de 70% das nossas emissões estão na área rural e não em indústrias e não nas áreas urbanas. É uma cara bem Brasil do problema climático. De celeiro do mundo, né? Isso. Então, e aí nós temos que enfrentar a questão climática controlando o desmatamento, fazendo agricultura de baixo carbono, que a gente sabe fazer, só faz muito pouco. O Brasil sabe fazer. Se o ter floresta, você estivesse salvando o mundo. Na verdade, você está gerando problemas para o mundo porque você está desmatando demais. Então, é necessário compreender. As florestas têm uma função climática evidente, muito importante, mas a gente desmata tanto que, na verdade, nós estamos causando problema. Nós temos que investir muito em recuperação das florestas e outras formas de vegetação nativa. Mas a recuperação de vegetação, ela é uma ferramenta importantíssima no caso brasileiro e ela ajuda tanto a mitigar, porque quando a vegetação está crescendo, ela sequestra, né? Ela funciona como absorção, ela absorve o carbono, né? E ela dá também mais resiliência ao território, né? Então, ela funciona para mitigação e para adaptação ao mesmo tempo, a recuperação de vegetação nativa. Tem coisas que pouca gente chama atenção, por exemplo, os mangues. O Brasil, na nossa costa, a gente originalmente tinha mangue para todo lado, né? Os mangues, eles absorvem mais carbono do que as florestas tropicais. Tinha que pegar toda a costa e sair recuperando mangue, sabe? Então, essa parte de recuperação de vegetação nativa, na verdade, tem um potencial enorme. Nós temos como fazer isso sem diminuir a produção de alimentos, é só fazer racionalmente, né? E principalmente no caso da pecuária, ir para áreas, uma pecuária mais controlada, com menor espaço, com menor, né? O largar o boi e ele se cuida, isso é muito ruim. No Observatório do Clima, nós defendemos que o Brasil, entre as grandes economias do mundo, e o Brasil é uma grande economia, só é um país muito injusto socialmente, né? Nossa economia é poderosa, nós sempre estamos entre os 10, né, maiores economias do mundo. E a gente defende que o Brasil, entre as grandes economias do mundo, é o único país que conseguiria chegar à condição de carbono negativo, é mais do que carbono zero, até 2045. Pensando em meio ambiente, né, em como
preservar, a gente pensa em crise climática, é realmente a imagem da floresta, né, dos rios que vem na nossa cabeça. E aí eu queria ver com você, pensando, né, em toda a sua trajetória, existe relação de planejamento urbano, crise climática, ou, né, a falta de planejamento e a crise? Como isso funciona nos impactos com relação à crise climática? Lógico, e no caso brasileiro a gente tem aí a grande maioria da população vivendo em centros urbanos, né? Já há muitos anos, há muitas décadas, né? E na verdade, nas cidades, exatamente nas cidades, e que nossa população vai sofrer os principais efeitos da crise climática, né? Que é onde está, né? A nossa população não está mais no campo, nossa população está nas cidades e com grande concentração nas regiões metropolitanas. O que acontece nessas cidades, principalmente as cidades de grande porte? Nós temos uma tendência a impermeabilizar tudo, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil isso ocorre com especial vigor. Isso dá problema de enchente? Normalmente dá, sempre deu, né? Porque vem a chuva, o que acontece, mesmo sem falar em crise climática? O que acontece? A chuva cai, ela não tem como infiltrar, ela vai escorrer onde está impermeabilizado e vai procurar seu leito natural. Onde que está o leito natural? Está num rio entubado embaixo da avenida. E aquela avenida vai encher de água. O que está acontecendo na crise climática? As chuvas são muito mais fortes, né? Seca, chuvas com crise climática, tudo é muito mais forte. Então, isso ocorre com mais gravidade, né? E coloca principalmente a população de baixa renda, em geral, em situação de risco, né? Muitas áreas de encosta, na beira dos cursos d'água, estão ocupadas por comunidades, né? E você não tem uma solução única, e a solução não pode ser: vamos tirar esse pessoal e botar num gueto de periferia. Não é essa a solução, né? Você tem que olhar em cada comunidade o que pode ser feito, quem que pode ficar, o que pode ajudar em termos de estabilidade. Mas a crise está colocando isso em xeque, né? Como é que eu trato essas áreas que já tinham risco? Como é que eu faço nessa situação de crise em que deslizamentos, chuvas torrenciais vão acontecer com mais frequência? O mar está subindo, gente. Tem áreas costeiras. Agora, Florianópolis, semana passada eu estava lendo uma matéria mostrando que uma das praias principais, acho que chama o Ingleses, estava com uma erosão enorme. Eles estavam decretando calamidade, eles estavam vendo o que estava acontecendo. Então, os problemas relacionados ao aumento do nível do mar, eles já estão ocorrendo. Então, nós temos, sim, uma omissão mesmo em relação a essa conexão de planejamento urbano com o planejamento olhando política climática. Até recentemente, há poucos dias, faleceu um urbanista chinês. Ele estava no Pantanal, no Brasil, que é o dono, entre aspas, da proposta das cidades esponja, né? Qual é a lógica, né? As cidades têm que conversar mais com o ciclo das águas e não brigar com ele. Então, nós temos que ter cidades mais permeáveis, que quando vem uma chuva torrencial, ela inunde, mas que depois aquilo vá entrando aos poucos, e não inunde de uma forma que vai impedir a pessoa de viver, né? Então, tem que ter praças, eu tenho que ter, o pessoal chama jardim de chuva, eu tenho que ter pedaços que sim enchem água, mas não deixam o restante ser inundado, né? Então, eu posso, um parque grande, por exemplo, Curitiba tem essa experiência, o Parque Barigui, que é grande, ele até fica cheio d'água, mas a água vai descendo aos poucos, e aquela água impede, ela não vai escorrer para outro lugar. E nós não olhamos, no caso brasileiro, para a drenagem urbana. Nós sabemos, se perguntar, quem que toma conta da água e esgoto no governo federal? Todo mundo sabe falar, né? Dos resíduos sólidos, acho que a maior parte sabe responder. Quem que toma conta da drenagem urbana? E aí desce para o estado e desce para o município. Será que a gente sabe responder? Será que eles têm, né, alguém que pense sobre isso? E a drenagem urbana é componente do saneamento básico. Pela Lei do Saneamento Básico de 2007, ela está lá. Mas ela é um serviço sem dono.
e ela é fundamental na gestão urbana dos efeitos da crise climática. E essa coisa que você falou, né, é uma gestão sem dono. Quando não tem dono, não tem a quem recorrer, não tem a quem cobrar. E aí, né, fica solto, de fato. Você comentou sobre as populações que estão nesses lugares mais perigosos com relação, seja às chuvas, às secas. Então, a crise climática também tem um impacto social, atingindo as pessoas mais vulneráveis. Isso. Os efeitos da crise climática são profundamente injustos, né? Não é que todos não sejam atingidos. Pegar uma tragédia como o Rio Grande do Sul em maio de 2024, todo mundo foi atingido, né? Mas as populações mais carentes, em geral, elas estão em situações de risco mais claras, né? E tem muito mais dificuldade para dar um rumo na sua vida depois que eu perco minha casa. Tudo isso, para a população mais carente, é muito mais difícil. Nós temos uma tendência, quando tem as tragédias, de gerar mais população de rua mesmo, né? Que não tem como, não tem saída, vai ficar em albergues, vai ficar dependendo do Estado por muito tempo. Ela é profundamente injusta, e isso tem viés racial também, porque a população mais pobre, no caso brasileiro, ela é predominantemente negra ou de origem negra, né? E tem um viés de gênero também, porque na população mais carente nós temos um percentual muito alto de mulheres chefes de família, mais do que na média da população. Então, gênero e raça também importam. Isso tem que ser entendido quando você faz políticas. E é preciso entender que, com a crise climática, os eventos extremos eles vão ficar cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso é fato, né? A enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre, voltou com doenças medievais ligadas a roedores, né? E o serviço de saúde nem sempre está preparado para tratar com doenças medievais, né? Provavelmente não estão, né? Isso. Então, é uma questão transdisciplinar que vai muito além do que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer. Você comentou, né, do Ministério do Meio Ambiente e todos os outros. A gente sabe que nos últimos anos aí a gente passou por um desmonte muito grande em vários setores, mas na pauta ambiental também. E isso, de alguma maneira, em meio a uma crise sanitária, que foi a pandemia da Covid, agora que a gente tem conseguido voltar a respirar, você acha que existe possibilidades de fortalecer essas instituições pós esses desmontes? Como a gente pode fortalecer? Enfim, como a gente consegue fazer um diálogo entre a população e essas instituições que são fundamentais para pensar essas políticas que a gente tem falado? E, na verdade, a gente sente uma incompreensão, muitas vezes, da população em geral, não só dos empresários, do dito setor empresarial, mas da população em geral, sobre a importância desses órgãos, né? O governo Bolsonaro provocou um desmonte ativo mesmo na literatura de desmonte de políticas públicas. Tem literatura sobre isso, o policy dismantling. Na literatura sobre isso, eles classificam o tipo de desmonte, e no governo Bolsonaro é ativo mesmo. Eles decidiram implodir com essa área, né? Isso é bem claro. E deixaram um cenário de terra arrasada. O governo Lula III, ele inicia no primeiro dia de governo, reeditando decretos que tinham sido apagados. Ele retomou o plano de controle do desmatamento da Amazônia, o PPCD, no primeiro dia de governo. Então, inicia bem nessa história. Meio ambiente, ele está espalhado no governo, em tese. A questão é na prática. Porque, em tese, tem meio ambiente no Ministério das Minas e Energia, no Ministério dos Transportes, toda a área de infraestrutura. Mas, na prática, a gente ainda está longe de consolidar essa transversalidade. Eu até trabalhei pessoalmente, eu estava na equipe de transição, exatamente escrevendo as minutas. Porque eu sou escrivinhadora de leis, né, de ofício. Então, do ponto de vista normativo, avançou, e a reconstrução tem a base necessária, né? Agora, na implementação concreta, nós temos muita dificuldade. É um governo de coalizão, em que os ministérios de infraestrutura ainda não incorporaram como deveriam
a questão climática e a questão ambiental de uma forma mais ampla, né? Para mim, a principal contradição do governo Lula III na área ambiental, e tem muito a ver com o clima, é a decisão de expansão da produção de petróleo. O Brasil, ele é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Nós já somos um país petroleiro há muito tempo. Nós produzimos mais petróleo que a Noruega, que o Kuwait, países assim, que todo mundo sabe que produz petróleo, mas a gente produz mais, né? Ano passado, o Brasil estava com 3.400.000 barris por dia na produção. Esse primeiro semestre de 2025, chegamos em 4,5 milhões de barris por dia. Nós estamos intensificando e querendo ser o ó do Borogodó no petróleo, né? Em plena crise climática. A questão, essa intensificação não é para o nosso consumo interno. Nós exportamos mais da metade do petróleo. Em 2024, o principal produto de exportação foi o petróleo sem beneficiamento, ganhou da soja. Então, o país está se tornando... Ele quer, na verdade, se depender do ministro das Minas e Energia, porque ele usou essa frase em inglês num seminário em 2024. O Brasil quer ser o the last oil producer standing. O que significa isso? O mundo vai ter que reduzir a produção de petróleo uma hora e outra por causa da crise climática. O petróleo, no caso brasileiro, a parte florestal pesa mais, né? Uhum. Mas para o mundo inteiro, o principal vilão da crise climática são os combustíveis fósseis, né? E o Brasil, o petróleo que ele exporta não está contando para os nossos números de emissões, mas vai queimar em algum lugar. E vai produzir gás de efeito estufa. Então, não importa que não entra na nossa NDC, está piorando para o mundo. Será que o Brasil precisa desse petróleo? A justificativa do governo é geração de dinheiro. Petróleo gera dinheiro. Mas o Brasil produz bastante petróleo já tem um tempo e isso não tem gerado justiça social. Na verdade, a produção do petróleo offshore, ela é concentradora de renda, ela não distribui. Então, investidores ficam mais ricos, os acionistas da Petrobras ficam mais ricos, mas isso não tem significado nas regiões petroleiras tradicionais do país, Espírito Santo, Rio de Janeiro, não tem significado justiça social. Sim, o governo recebe recursos que, em tese, vão para a educação, para a saúde, mas o Tribunal de Contas da União tem demonstrado, tem relatório do início desse ano, mostrando que não é bem assim, que uma parte grande do dinheiro vai para fazer caixa, para fazer contabilidade governamental, e nem sempre para as políticas públicas. Então, mesmo no dinheiro que vai para o governo, pelos dados do TCU, tem problemas. Por exemplo, a área de fármacos, o Brasil não tem que só fazer acordos com outros países para os pesquisadores virem e depois darem compensações. A gente tem que produzir esses fármacos aqui. Tem que fazer pesquisa e industrialização pautada pelo baixo carbono. Então, com o tipo de biodiversidade que a gente tem, você querer ganhar dinheiro com petróleo em plena crise climática é uma posição equivocada, e eu acho até do ponto de vista econômico. Porque a Agência Internacional de Energia, que não é o Greenpeace, né? Ela defende o setor. A Agência Internacional de Energia fala já há alguns anos que depois de 2030 a demanda mundial vai começar a cair. Então, nós estamos acelerando a toda, ligando o turbo da produção de petróleo numa perspectiva de queda da demanda do mercado. Então, até economicamente, vai sobrar plataforma de petróleo sem ter para quem vender. Essa é a questão. Principalmente essas que estão sendo abertas agora. Que ainda tem tempo para produzir, por exemplo, o famoso Bloco 59 da Foz do Amazonas. O IBAMA já deu mais de 2.000 licenças iguaizinhas às do Bloco 59. Negou uma, caiu o mundo. Né? Caiu o mundo. Quando eu era presidente do IBAMA, eu neguei 5 perfurações em blocos na Foz do Amazonas, do lado do Bloco 59, e nem saí no jornal. Por que eu nem saí no jornal? Porque o IBAMA dá muita licença de petróleo. Né?
Mas o Bloco 59 ele virou o centro de uma narrativa como se fosse salvar o país. E a Petrobras nem sabe se tem petróleo lá, porque ainda não perfurou. A Petrobras assumiu a Foz do Amazonas como área prioritária. Eles chamam o projeto Amapá Águas Profundas, porque a própria Petrobras já explorou petróleo, tentou explorar petróleo na Foz do Amazonas em águas mais rasas, mais de 15 anos atrás, e não achou nada. Eles apostam nas águas profundas, pode ser que tenha petróleo lá, isso não quer dizer que tenha que ser explorado, né? Mas eles estão investindo, e é uma região muito complexa, porque tem correntes fortíssimas, e qualquer acidente, seja na perfuração, seja na produção, levaria o óleo em menos de meio-dia para águas internacionais. Então, é uma região com correntes fortíssimas. A Petrobras não está acostumada a trabalhar com esse tipo de corrente, nem a Petrobras, nem ninguém, né? É uma região que tem um grande sistema recifal próximo, a menos 60 quilômetros, então uma parte do óleo em caso de acidentes pode ir para o sistema recifal, e é um sistema recifal pouco estudado, o Brasil não conhece direito o que tem lá, né? Em 2018, quando eu estava no IBAMA, eu neguei mesmo, falei, e a Total fez pedido de reconsideração, e eu falei, não, nem pensar. É que, simbolicamente, né, em comunicação, a gente vê análise desse tipo. Escolheram, é um bloco que vai funcionar como porteira para facilitar os licenciamentos futuros na região toda. Eu considero um grande equívoco. Não é só aquela região, eles estão de olho também na Bacia de Pelotas, ela tem entrado nos últimos leilões. Na verdade, eu considero que o governo tinha que ter um cronograma de descarbonização, não é parar de produzir petróleo amanhã, de jeito nenhum, não dá para falar isso, né? Mas tem que ter um cronograma de menos leilões, menos abertura, isso tinha que ser claro, discutido com a população, né? Em termos da Petrobras, nós temos defendido no Observatório do Clima que ela tem que ser uma empresa de energia, não apenas uma petroleira. A Petrobras ela tem um grande histórico, uma empresa com muita expertise, a parte técnica da Petrobras é muito admirável. E nós temos defendido que a Petrobras tem que diversificar seus investimentos. Não dá para investir numa lógica petroleira a essa altura do campeonato, não dá. Eu acho que você pontuou, né, a questão de onde estão querendo explorar petróleo e de como isso impacta, né, na região. E uma coisa que eu acho importante a gente pensar também é que os ataques ao meio ambiente não respeitam fronteiras, né? Porque se é a Petrobras que está querendo explorar petróleo num território brasileiro, mas se acontece qualquer acidente, outros países também serão afetados. Isso mostra que o impacto, a gente não pode pensar só no nosso país, no nosso umbigo, né? Porque isso não respeita. E quando esse petróleo que é produzido sai como produto e vai ser usado, ele vai ser queimado. 80% das emissões de gás de efeito estufa dos combustíveis fósseis ocorre na queima. Então, tem narrativas, não, o Brasil produz um petróleo mais sustentável. Isso não se sustenta. Petróleo e sustentável são duas palavras que não batem. As emissões, no caso de combustíveis fósseis, elas vão ocorrer na queima. É mais de 80%. Não existe, por mais que a Petrobras consiga, na Bacia de Campos, reduzir as emissões na planta industrial, né, nas plataformas, né, isso não representa nada relevante no total de emissões. Como a gente pode analisar a questão de moradia digna e mitigação da crise climática? Enfim, como garantir que essas pessoas tenham dignidade em moradia, trabalho, pode ser efetivo, né, numa mitigação dessa crise? Bom, nós temos que integrar a parte habitacional, a parte de... Na verdade, nós teríamos que integrar as diferentes políticas públicas com esse olhar climático, né? Então, eu vou fazer um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Eu deveria fazer com painéis solares, olhando toda a parte de vegetação, das curvas de nível. Isso tem que ter prioridade, e nem sempre é.
Nós temos que olhar os empreendimentos habitacionais, só puxar a habitação, né? Colocá-los próximo das áreas de emprego, para não precisar, a população não precisar ter deslocamentos extensos no dia a dia, né? Nós temos que trabalhar isso de forma interfederativa, né? Porque o governo federal, ele está lá liberando o dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Mas ele não vai conseguir ter o controle empreendimento a empreendimento. Então, você tem que trabalhar lá nos territórios. Isso significa com as prefeituras, e não só com as prefeituras, com as comunidades. Quando eu estou falando de regularização fundiária e urbanística de uma comunidade que está em situação irregular do ponto de vista jurídico, né? Eu tenho que olhar para tudo isso. E garantindo os direitos da cidade, como o Estatuto da Cidade fala, o direito à cidade, ele tem educação, ele tem saúde, ele tem transporte, está tudo, né? Lazer, está tudo junto, né? Tá tudo junto. Você, né, pensando na questão da moradia, de como isso dialoga, né? Enfim, precisamos pensar no transporte, para as pessoas não se locomoverem tanto, na saúde próxima, enfim, né? Uma vez eu escutei uma expressão que eu achei muito boa, que a gente precisa colocar a cidade onde estão as pessoas, né? Mas, considerando que existem outras comunidades, né? E aí pensando um pouco, né, em como as comunidades tradicionais, como os quilombos se relacionam com o meio ambiente, eu fico pensando em como a gente pode aprender a partir desse tipo de organização social. Você acha que isso é possível? Existe algum diálogo entre políticas públicas e como essas pessoas se organizam? Na verdade, nós teríamos que ter um olhar muito responsável sobre o território específico e as relações da comunidade, né? Acho que sim, tem caminhos de aprendizado, de alguma forma. Nós temos organizações da sociedade civil, nós temos na academia também pesquisas importantes nesse sentido, de como usar esse conhecimento de uma forma mais ampla, mais intensa, né? Inclusive, do ponto de vista não só de relações com o território, mas de conhecimento mesmo. Existem conhecimentos tradicionais que podem gerar recursos enormes para o país. Se as pessoas sabem que aquele matinho cura, ajuda na febre, né, ajuda nos rins, né, isso tem um potencial enorme para a produção de medicamentos. Então, esse conhecimento tradicional, ele vem junto do fato da gente ter esses recursos todos, né? Então, a gente tem que valorizar isso assim de forma extrema mesmo, assim. E o Brasil, eu acho que ele pode ser líder de medidas importantes nesse sentido. Nós temos até legislação, né, de acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado, mas para mim é uma legislação ainda muito pouco aplicada, muito pouco aplicada. Mas eu acho que tem duas coisas que eu ainda quero pontuar com você. Essa parte de como, né, fiscaliza, como a gente consegue pensar na preservação a partir da lei que já existe, mas que ela não está colocada em prática. O nosso videocast nasce muito por conta de uma APA, uma área de proteção ambiental, que fica na cidade de Guarulhos, que é a APA Cabuçu Tanque Grande. E aí, quando eu li a lei da APA, considerando que ela fica ali na mesma região do Parque da Cantareira, então pega uma parte da Mata Atlântica, enfim, que, enfim, São Paulo a gente chama do Corredor Verde de São Paulo, me parecia muito legal, né? Nossa, olha, temos uma área de preservação ambiental num contexto urbano, numa área de periferia de Guarulhos, mas quando você vai visitar essa APA, a gente se depara com esses problemas, seja de moradia, de falta de fiscalização, enfim. Como você acha que esses espaços podem ser, de fato, efetivos nesse processo de mitigação? Pensar, sei lá, conseguimos pensar uma APA enquanto uma área de cidade esponja, por exemplo?
Com certeza. No caso, a APA é o tipo de unidade de conservação mais flexível em relação à presença humana, né? Nós podemos ter livremente terrenos privados. A grande diferença da APA para uma outra área da cidade, no caso de uma APA urbana, é que ela tem um plano de manejo e um conselho que gerencia a aplicação desse plano de manejo. Então, no perímetro urbano, nós vamos ter as leis urbanísticas e mais as regras do plano de manejo da APA. Então, temos sim, no caso da APA, por meio do seu conselho, como chegar a regras que vão além do exigido em geral pela legislação e que ajudem do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático. Nessa região específica, perto da Cantareira, tem uma preocupação com a questão da disponibilidade hídrica, né? Aquela região ela é importante para manter a água para a região metropolitana de São Paulo. Exatamente. Né? E a vegetação, você tem, na verdade, que manter vegetação para gerar água, né? Muitas vezes você planta árvores para colher água, né? Muitos ambientalistas mais rigorosos olham, mas é só uma APA. Eu, pessoalmente, acho bem importante. E acho bem importante trabalhar da forma correta as unidades que pressupõem gente dentro. E não a saída das comunidades. Eu acho que as unidades de proteção integral, que em regra vão impor desapropriação, elas são importantes, mas nós temos que trabalhar com igual foco, com igual relevo as unidades de uso sustentável. Eu acho que essa perspectiva de pensar meio ambiente com gente bastante importante, levando em consideração em que situação estamos, né? Não tem como a gente pensar justiça climática que não passe por justiça social, né? Então, as duas coisas têm que dialogar. E as comunidades podem ajudar em tudo isso, na verdade, né? É esse trabalho que tem que ser feito, né? Esse maior envolvimento das comunidades com o seu próprio território, olhando para a questão ambiental. E aí eu acho que seria muita irresponsabilidade nossa não conversar um pouquinho sobre o que você tem visto, avaliado e entendido da COP30 que vai acontecer em Belém. Bom, vamos lá. Não é uma pergunta simples. Se gerou no país uma expectativa gigante sobre a COP30. Com razão, né? Um evento internacional importante, vão estar chefes de Estado de vários países, né? O sistema ONU todo olhando para o Brasil. Mas é importante entender que sim, é relevante que a COP ocorra no país. Isso pode dar uma visibilidade para a Amazônia especial e ajudar a oferir recursos para a região. Isso tem que ser entendido como um momento estratégico para trazer recursos, não só para a Amazônia, para o estado do Pará, para a própria cidade de Belém. Né? Ela tem que ter uma herança positiva decorrente da COP30. Mas é importante diferenciar, porque, na verdade, não é a COP da floresta, é a COP na floresta. É diferente. As negociações internacionais de clima, elas têm uma lógica própria. Então, tem temas que vão se passando de uma conferência de um ano para o outro. Então, se nós pegarmos a última conferência, o grande tema era financiamento, e foi um fracasso. Aí, chega em Belém, um ano depois, o tema financiamento, com o secretariado da conferência querendo ou não colocar, ele vai voltar. Né? Então, a COP30 ela é uma COP que o governo brasileiro, que está na liderança esse ano, tem defendido como uma COP da implementação, uma COP em que se debata mais como fazer as coisas acontecerem do que uma COP criando novas regras. Então, a diplomacia brasileira tem trabalhado nesse sentido. Eu acho que tem que ser por aí. Provavelmente vai ser também uma COP da adaptação à mudança do clima. Porque o documento que todo mundo tem certeza que vai sair, tem vários documentos possíveis como fruto da COP30, mas tem um que todo mundo sabe que vai sair,
é um documento sobre indicadores para se chegar à meta global de adaptação. E adaptação foi um tema muito esquecido nesse processo desde a Rio 92. Desde a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima está mitigação e adaptação. No protocolo de Kyoto estava mitigação e adaptação, no Acordo de Paris também. Mas na prática, como o que causa o aquecimento, a emissão de gás de efeito estufa tem que ser trabalhado com mitigação, na prática se debateu muito mais mitigação nesses anos todos do que a adaptação. Por que a adaptação está ganhando escala? Porque a crise climática chegou, os eventos extremos estão aí e nós estamos vendo no mundo inteiro que nós não estamos preparados para os eventos extremos. A COP30 não é a COP que vai salvar o mundo, mas o importante é que ela deixe um legado relevante em termos dessa responsabilidade com a implementação, com a adaptação à mudança do clima. Então, é preocupante a questão da falta de ambição dos países? É preocupante a situação que, por mais que nós façamos todo esse esforço internacional, a temperatura do mundo só cresce? É lógico que é. Todo esse processo das COPs é uma sequência, não vai... Tem algumas mais relevantes, como teve em 2015 a de Paris, né? Tem algumas o Kyoto, lá no final da década de 90, mas, assim, no geral, acho que o Brasil está tentando, eles estão tentando, né? Com muita dificuldade na parte de infraestrutura. E para finalizar, eu queria que você falasse para a gente, enfim, propusesse algumas ideias para que a gente conseguisse adiar o fim do mundo. Bom, o adiar o fim do mundo, essa preocupação com isso, ela é necessária. Eu acho que tem que ter muita educação ambiental, muita. Eu até acho que nós melhoramos, no caso brasileiro. Eu vejo minha neta, eu tenho uma neta de 10 anos. Ela tem meio ambiente em diversas matérias, né? O colégio está lá. Até a lei da Política Nacional de Educação Ambiental fala, tem que ser transversal, não pode ser uma matéria de educação ambiental, tem que dar em tudo. Eu acho que a geração que hoje manda no mundo, vamos dizer assim, é uma geração que não viveu a crise climática. Então, quem está, assim, presidente, primeiro-ministro, quem está chefiando essas negociações, tem uma idade em que o dia a dia dessa pessoa não foi um dia a dia de crise climática. As novas gerações, nós estamos deixando um legado muito ruim nesse sentido. Mas eu acho que eles têm mais potencial de se envolver com isso, porque desde, assim, da formação mesmo da pessoa, eles estão trabalhando o tema. Então, eu tenho uma esperança muito grande no potencial da juventude. Infelizmente, eles vão receber um legado. Eu tenho 63 anos. A minha geração não está deixando um legado bom nesse sentido, né? Está deixando o caos, né? Eu acho que tem um legado natural e tem um aprendizado que, infelizmente, vai decorrer da crise, né? Momentos de crise são momentos de aprendizado, né? Só espero que as petroleiras e companhia deixem a gente ter esse aprendizado, sabe? Porque a pressão, e não são só as petroleiras, são diversos tipos de produção econômica, né? É o grande agro, não é só as petroleiras. As big techs. Isso. Eu espero que esse mundo todo aí do dinheiro nos deixe aplicar esse aprendizado natural do momento de crise. Sueli, eu quero muito agradecer a sua participação, você topado estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e acho que nós podemos, assim, fechar com uma tentativa de esperança. Eu acho que esse olhar para a esperança que nos move, né? Não podemos desistir, temos que tentar aí garantir esse futuro. Obrigada, gente, que acompanhou até aqui. Esse é o Eco Cabo Sul. Aqui a gente faz um jornalismo por um outro futuro.